Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Vamos ficar de pé, vamos falar com o nosso Deus nessa noite, continuar adorando Ele em oração. Coloque sua vida, coloque esse dia, coloque a sua família, essa casa. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Pai, pela Tua misericórdia que se renovou nessa manhã. Nós somos gratos a Ti pela Tua bondade, pelo Teu grande amor, Deus, nos nossos corações, pelas nossas vidas. Obrigada, Jesus, pela Tua presença no nosso meio. Obrigada pela Tua presença na nossa vida. Obrigada pela Tua presença na nossa casa, na nossa família. Que o Senhor continue, Deus amado, sendo conosco no decorrer desta semana que se inicia hoje, Pai. E nessa noite, nós queremos tocar o Teu coração com a nossa adoração. Nós queremos tocar o Teu coração, Senhor, com as nossas vidas. Nós nos rendemos a Ti, porque sabemos que Tu és o nosso Deus. O nosso Pai é aquele que é digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. Nós bendizemos o Teu nome. Vamos adorar o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Te damos mil graças, ó Deus, porque Tu és o nosso Salvador, Jesus. Santo, santo, Deus. Tu és soberano, Jesus. Glória a Ti, Deus. Vitória sem perigo.
eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Glória a Deus. Nós agradecemos ao Senhor pelas nossas vidas, pela sua vida, por estarmos aqui reunidos. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 25. Romanos, capítulo 16, versículo 25. Todos encontraram? Romanos, capítulo 16, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Esses últimos versículos da carta de Paulo aos Romanos, ele nos leva a uma única finalidade: a glorificarmos a Deus. Isso é um final majestoso. Toda a carta de Romanos ele vai tratar de temas relacionados à nossa salvação, né, a salvação humana, ao plano de salvação. E quando nós conhecemos esse plano, o que nos resta, né, o que sobra para nós, é exatamente exaltar, glorificar e agradecer a Deus por tão grande amor. Eu vou convidar você novamente a ficar de pé, para que a gente possa adorar o nome do Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor. E aí no seu lugar você não espere de estar com probleminha de atraso mesmo no projetor ali no som, mas você pode adorar o Senhor com palavras de adoração, né? Declare nessa noite a santidade do nosso Deus, declare que Ele é maravilhoso, que Ele é santo, que Ele é poderoso. Erga a Ele a sua voz em adoração, se renda nesse momento ao Senhor, porque Ele é digno. E antes mesmo de nós chegarmos aqui, Ele já estava esperando por mim, esperando por você, né? E esse é o único motivo de estarmos reunidos aqui nessa noite, Senhor. É para Te adorar, é para realmente nos rendermos a Ti, porque nós sabemos, Deus, que Tu és, porque nós sabemos, Senhor, que não há outro Deus além de Ti, porque nós sabemos que o Senhor não nos abandona, que é o Senhor que cuida de nós. Nós bendizemos o Teu nome nesse lugar, Jesus. Aleluias, 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 aleluias. Senhor, nós queremos estar nesse momento como Davi, que não se cansava de Te adorar, que não se cansava, Deus, de bendizer o Teu santo nome, Pai amado, todos os dias da sua vida, todas as horas do seu dia. Nós queremos render a Ti a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso coração, recebe as nossas vidas, recebe, Senhor Jesus, o nosso ser. Tudo que temos é Teu, tudo que temos veio de Ti. Nós bendizemos o Teu nome nesse lugar, Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o Teu nome, Deus. Aleluia. Glória a Te damos, Jesus.
Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Encontro calma, olha o Senhor nesse momento. Oração, encontro paz, encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma. Falar com Deus, falar com Deus, me satisfaz.
essa paz que gera confiança no nosso coração, essa paz que nos faz acordar todos os dias, crendo, ó Deus, na tua provisão, na tua bondade, na tua misericórdia. Obrigada, Jesus. Obrigado, Deus. Nós não cansamos de render a Ti a nossa gratidão, nós não cansamos de render a Ti, ó Deus, o nosso louvor nessa noite, Pai. Aleluia. Tu és soberano, Deus, Tu és soberano. Não há outro Deus além de Ti, Jesus. Aleluia. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo ao Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a nossa luz, a nossa salvação. Só o Senhor. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo ao Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Essa é a nossa certeza, Senhor. Obrigada. Ainda nessa passagem, meus amados, de Romanos, diante de tudo isso, né, que nós já lemos, nós podemos ver que o objetivo da salvação humana é exaltar continuamente a Deus. E podemos encontrar nesse trecho 3 razões que devem mover a nossa vida a adorar a Deus continuamente. A primeira dela é que Deus deve ser exaltado pelo seu poder.
Esse poder que é capaz de salvar, que alicerça a nossa vida, que alicerça a nossa fé e que se faz conhecido por todo mundo. Segundo lugar, ele deve ser exaltado pelo Evangelho de Cristo. Esse Evangelho que o próprio Paulo fala aqui que é um mistério e a nós foi revelado. Esse Evangelho que deve ser proclamado, que nos mostra a salvação. E em terceiro lugar, ele deve ser exaltado por ser quem ele é. Por ser esse Deus todo-poderoso, por ser esse Deus eterno, único, maravilhoso. Nós devemos exaltá-lo com tudo que temos e tudo que somos, porque tudo que nós temos e somos veio do Senhor. E nessa noite você também tem essa liberdade de adorar o Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas, com o seu coração. Se renda a Ele mais uma vez nessa noite e adore conosco. Amém? Descrever tua grandeza e teu poder, não há outro igual a ti. Sim, quando desse eu reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer a glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Como descrever tua grandeza e teu poder, não há outro igual a ti. Sim, quando eu desço eu reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer
Rei, que o Senhor continue conosco. Obrigada por cada oferta e dízimo depositado, Senhor, que Tu possas receber a nossa adoração nessa noite. E falar conosco através da Tua palavra, uso da Tua serva. E o Senhor possa realmente atrair o nosso coração e a nossa atenção a Ti, porque nós precisamos, Pai. Obrigada, continua conosco em nome de Jesus. Quero chamar aqui a missionária, vai estar dando a mensagem de hoje. Boa noite, amados. Graça e a paz, amém? Amém. Louvamos ao Senhor por mais essa noite, por sua bondade e fidelidade. Alguns que não puderam estar presentes estão doentes, né? Se encontram enfermos, e a gente vai continuar orando por eles. Outros têm lá seus motivos. E estamos com uma família a menos, Marquinhos e Rayane, porque já estão servindo no ministério e a gente, esse final de semana, fomos deixados lá em Pernambuco, entregar lá para a missão, né? Então eles vão fazer falta aqui, mas com certeza serão muito mais úteis lá. Que bom seria que aqueles que faltassem aqui na igreja e no culto fosse porque já estavam servindo, né? Estavam em algum ministério, alguma obra, mas nós cremos que estamos caminhando para isso. Marquinhos e Rayane foram os primeiros, né, de Aurora, os pioneiros. Mas cremos que o Senhor vai levantar muitos outros para servir, né, aqui, como já tem servido, até porque também nós compreendemos, se não serve na igreja local, também não vai ser uma questão de ir para outro lugar que vai servir, né? Começa pela igreja local e eles foram bênção no tempo que estiveram conosco na igreja local, justamente por isso é que foram chamados para servir ali. Mas não deixem de orar por eles, amados. É uma obra nova, é tudo novo para eles, né? Solange chega a estar com os olhos cheios de chorar. Né? E os sobrinhos, né? Cortar esse cordão, que às vezes... Mas, enquanto uns choram aqui, outros se alegram lá, né? Porque estão recebendo o obreiro e há tanto tempo eles estavam sozinhos. Então, que a gente não deixe, eu quero lhe pedir essa noite, não deixe de orar por Marquinhos e Rayane, certo? Pela obra que o Senhor tem para realizar lá neles e através deles. Amém? Abre sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18. Nós queremos desde já agradecer a todos que estão nos visitando. Nós temos aqui Patrícia, a amiga dela Bia, né? Temos também o Bruno, da Igreja Batista, seja bem-vindo. Leiliane é membro online, né? Sempre participava das lives, quando está aqui, está presente com a gente. E Ezequiel, seu filhinho. Sejam todos bem-vindos, viu, amados? Muito obrigada pela presença de vocês. Então, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Todos acharam? Jeremias 18. Diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que lhe estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro,
ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Vamos orar? Pai, mais uma vez bendizemos o teu nome. Obrigada por todo esse momento, o privilégio de estarmos aqui. Toma a tua palavra e toma o nosso coração. Senhor, que cada coração essa noite aqui seja uma terra fértil para receber aquilo que vai ser ministrado. Aqueles também que estão conosco online, abençoa a vida de cada um. Que o Senhor esteja ministrando sobre o coração deles, a vida deles. E aqueles que talvez porventura, por desânimo não estar aqui, que o Senhor gere ânimo, desejo de estar neste lugar. Muito obrigado. E aqueles que realmente são impedidos por algum motivo, que o Senhor também abençoe a vida deles. Te bendizemos, te louvamos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu tenho um tema para essa mensagem. Os planos de Deus nunca falham. Tá certo? E aí nós vamos focar, deixa eu só me contextualizar aqui. Interessante que foi o Senhor falou com Jeremias, e assim, naquela época com os profetas isso acontecia demais, assim, do Senhor levar em algum lugar, direcionar alguma situação para tirar lições daquela situação. E aí o Senhor falou para que ele fosse na casa do oleiro, ou seja, numa olaria onde estavam fazendo jarros, né? Tanto diz aqui, vasos de barro. E o Senhor disse, vai lá nessa olaria e quando chegar lá eu vou falar contigo. Então, é nesse contexto que nós vamos tirar as lições que está no versículo 4. E o que eu quero desde já entender, amados, é tão interessante como Deus, ele é minucioso. Deus precisava mandar Jeremias ir na olaria para só lá falar com ele? Claro que não, Deus podia falar com ele em qualquer canto. Mas já começa desde então a questão da obediência do profeta. Se Deus mandou, alguns talvez tinham dito, Senhor, vou não, tu quer falar, fala comigo, né? Não ia nem perder tempo, né? Mas o profeta obedeceu à voz do Senhor. Mesmo sem entender, imagina, é como se o Senhor dissesse, vai numa fábrica, né, de confecção, vai aí numa oficina, vai alguma direção que Deus desse. Foi isso que aconteceu aqui com Jeremias, e Deus disse, é lá que eu vou falar contigo, lá você vai compreender exatamente o que eu quero lhe dizer. E aí no versículo 4, diz que quando Jeremias chegou ali na olaria, o que ele viu? Ele diz, descia a casa do oleiro, versículo 3, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. E aí nós vamos tirar aqui algumas lições. A primeira lição que eu quero tirar com você, na parte A do versículo 4, diz aí, mas o vaso de barro que ele estava formando, né, como um vaso que o oleiro fazia, formava. Primeira coisa que nós precisamos compreender, amados, fomos formados por Deus, gerados em Deus. Ele nos formou. É tanto que mais na frente ele vai dizer, eu não posso fazer a mesma coisa com vocês, ou seja, fazer de novo, refazer, certo? Então, o Senhor nos formou. E a gente vê nesse versículo que nós somos obra das próprias mãos de Deus. Ninguém aqui, e aí a gente pode ver talvez, como fez com Jeremias, Deus planejou o seu nascimento antes mesmo que ele fosse concebido. Volte aí, só alguns. O primeiro capítulo de Jeremias vai dizer isso, capítulo 1, versículo 5. Olha aí, para a gente confirmando essa primeira lição. Fomos formados por Deus. Jeremias 1, 5. Diz assim, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. E antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Olha quantas vezes vai usar a palavra antes. Antes de formá-lo no ventre, ou seja, quando seu pai e sua mãe nem planejavam, né? Antes de tudo isso,
de você nascer, fui eu que te escolhi, foi eu que te preparei, fui eu que te separei, e eu designei, eu dei uma ordem para que você fosse profeta das nações. Então, nós somos obra do oleiro. Assim como o oleiro forma o vaso e se dedica para fazer o melhor, da mesma forma o Senhor nos formou. Nós somos uma obra-prima das mãos de Deus. E essa palavra, obra-prima, no original, ela quer falar algo de uma arte que foi produzida por um artesão. E aqui, né, ou seja, de ouro, de tapeçaria, outra coisa. É aquilo que é formado com as próprias mãos. Então, quando fala que nós somos formados pelo Senhor, está dizendo que nós somos obra-prima dele. Fomos formados por ele, gerados por ele. Nos tempos atuais, este termo é mais usado para definir qualquer obra de arte, considerada extraordinária, que a gente vai nomear, muitas vezes, essa obra de arte como a melhor obra de um artista. É essa obra-prima. Traduzindo em miúdos, é quando você olha e diz: essa se superou a todos. E o que é que o texto está dizendo? Nós somos a melhor obra do artista chamado Deus. Lógico que não é um artista, eu estou traduzindo aqui como se ele, né? Mas que a gente entenda que nós somos obra das mãos dele. E um dos salmos, quem anda comigo, convive comigo, sabe que eu mais amo é o Salmo 139. E a gente vai ver nesse salmo, e eu quero ver com você do versículo 13 ao 16. Salmo 139. Imagine agora comigo como um oleiro, Deus, formando você e eu, ao lermos esse salmo. Salmo 139, versículo 13 ao 16. Foi a visão que o salmista teve, a revelação desse Deus que nos formou, que nos criou com as próprias mãos, certo? Ele não fez assim, jogou e viu o que ia dar, não, né? Não foi assim não, mas ele foi formando. Salmo 139, do 13 ao 16, diz assim: pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha como o Senhor planejou com a nossa vida, né? Essa ideia aqui de tecer, lembrando, é como um tecelão que ele vai linha por linha, ponto por ponto, ou seja, Deus cuidou dos mínimos detalhes da nossa vida, irmãos. Ele nos formou. É por isso que o homem é obra-prima da criação de Deus. É por isso que Satanás tem tanta raiva dessa obra-prima de Deus, porque Deus caprichou, né, quando foi formar o homem. Então, nós fomos formados e escolhidos pelo Senhor. Tudo foi muito bem planejado. Não é verdade que, se Deus quisesse, Ele teria criado você em um outro século, mas por algum motivo Ele quis que você nascesse e vivesse agora, nestes tempos e nestes dias. E não esqueça, Ele tem um propósito específico para isso. Justamente nós, essa geração, está no ano de 2021, atravessou 2020 com essa pandemia. Tudo, nada pega Deus de surpresa. Tudo Deus já sabia. E Ele planejou o tempo em que nós iríamos viver, a cidade onde nós vivemos, a família de onde você vem, tudo foi planejado por Deus. Essa é a primeira lição. E foi isso que Jeremias compreendeu quando disse que desceu lá na olaria e viu o oleiro formando o barro com as próprias mãos. Certo? Ele estava ali cuidando dos mínimos detalhes. Deus não comete erro.
Deus preparou a nossa trilha antes mesmo que pudéssemos andar nela. E Ele tem um plano para todos. E a nossa responsabilidade é descobrir que plano é esse e andar nele. Deus tem um plano. Tem uma música muito antiga, né? Para cada criatura, aos astros, Ele dá o céu. Então, Deus tem um plano para cada um de nós. Ele, quando nos criou, Ele nos criou com um propósito. Deus nos escolheu com um propósito específico. E aí, o que eu e você temos que fazer? Descobrir. Para que foi, Senhor? Que propósito foi esse? Realmente é só, né, trabalhar, dormir, acordar, comer, ter filhos, casar, ter filhos? O que é? Que propósito é esse? É tão interessante, queridos, que nada que a gente tenta preencher, humanamente falando, isso não nos preenche. Muita gente se sente vazio e alguns pensam assim: não, acho que está faltando uma faculdade. Aí quando você conclui a faculdade, vem a frustração, que você percebe que não era esse certificado que lhe preencheu. Alguns pensam que é um relacionamento. Não, é porque eu não fui casado, eu não sou casado. Depois que você casa, vai perceber que para a maioria, alguns, que a vida piorou, né? Que não ficou tão, diz, bicho, não era bem isso, que não preenche. Quando casa, diz, não, é porque ainda está faltando um menino e vai ter um filho. Depois vem a alegria e tudo, mas você vê, porque, queridos, nada nesse mundo nos preenche. Paulo, falando aos Coríntios, ele diz que se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes, algumas versões dizem os mais miseráveis de todos os homens, porque nada disso preenche a nossa vida. Sabe o que nos preenche? É quando nós descobrimos para qual propósito nós fomos criados e nós vivemos dentro desse propósito. Todas as outras coisas são consequência, mas nós começamos a compreender que isso é que traz realização. Então não esqueça, Deus planejou, Deus arquitetou, Deus nos teceu, mas Ele fez isso com um propósito. Essa é a primeira lição. O texto continua dizendo no versículo 4: mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Voltando aí para Jeremias. Segunda coisa que a gente precisa compreender, a ideia aqui é que ia tudo bem, mas em algum momento alguma coisa deu errado. Vimos que o oleiro, que é Deus, nos formou com um propósito específico. Mas a segunda lição que eu quero que você tire: Satanás vai fazer de tudo para tentar destruir esse propósito. Nós temos um inimigo, um adversário, e ele vai fazer de tudo para tentar destruir esse propósito, esse plano que Deus tem na nossa vida. Por isso que ele diz aqui que estava sendo construído e aí se estragou nas mãos do oleiro. E a gente vê isso, gente, de Gênesis a Apocalipse. Nós vimos isso na vida de Adão. Quando Deus criou Adão, Gênesis capítulo 1, 26, a gente não vai ler agora, né? Não tem tempo. Também no capítulo 2, 25, quando Deus forma o homem, diz que Deus formou o homem com um propósito. E o propósito era que o homem dominasse sobre tudo, que se tornasse a sua imagem e semelhança. Depois nós vamos ver, já no capítulo 3 de Gênesis, a tentativa de Satanás. Por que eu estou usando tentativa? Porque ele tenta, mas quando nós estamos nas mãos do oleiro, ele não consegue levar o plano adiante, mas ele tenta, tá certo? Alguns retardam, mas não esqueçam isso, amados. Então, o que aconteceu? Veio a queda, né? Eles pecaram contra Deus, os olhos se abriram, e diz lá que eles foram expulsos do jardim. A gente vê aparentemente o plano original sendo desfeito, que o plano original era que o homem estivesse ali para dominar o jardim, e eles acabam sendo expulsos do jardim por causa do pecado. A gente vai ver isso também na vida de Moisés. O plano de Deus, em Êxodo capítulo 3, versículo 10, dizia assim: vá, pois, agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas.
Deus já tinha esse plano na vida de Moisés, antes mesmo dele ser formado, como a gente entendeu. Porque quando Deus formou, já tinha tudo em mente com relação à nossa pessoa. Qual foi a tentativa de Satanás? Está em Êxodo 1, versículo 16. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Em particular, eu acho que Satanás percebe quando alguém é especial para Deus. E ele tenta interromper esse plano ainda na sua origem. Com Moisés, muitas crianças foram mortas. E o plano principal, ainda que Faraó não soubesse, mas no reino espiritual, o plano era Moisés. Só que Moisés não é morto. O que a gente vê? Na vida de Jesus, a mesma coisa. Jesus veio, Mateus capítulo 1, a gente vai ver isso nos evangelhos, o nascimento de Jesus. O plano era ele salvar a humanidade, mas o que acontece também? Tentaram matar Jesus desde cedo. Inclusive muitas crianças foram mortas. Mas o foco principal quem é? Jesus. Então, queridos, nós temos que compreender isso. Primeiro fomos formados por Deus. Deus tem um plano na nossa vida. E não foi só da gente nascer, crescer, morrer, não é isso não. Ele tem um plano para que nesse intervalo aqui na Terra a gente viva e viva muito bem, plenamente aquilo para o qual Ele nos criou. Só que nesse percurso do plano original de Deus, nós precisamos estar atentos, porque Satanás vai fazer de tudo para tentar nos paralisar, neutralizar e nos tirar o foco. Fez com Moisés, fez com Adão, fez com Jesus, fez com tantos outros. E eu e você não somos diferentes. Ele nunca desiste. Se não deu certo no início, ele vai continuar tentando, certo? Não esqueça isso. Por isso que o versículo diz: estragou-se em suas mãos. A ideia que temos é que ia tudo bem, mas em algum momento algo deu errado. Como acabamos de ver com os personagens bíblicos, tudo parecia estar no rumo. Quando menos se esperava, tomava uma outra direção. Isso também acontece conosco. E é por isso, muitas vezes, que alguns querem desistir. Precisamos estar cientes de que quem começou a boa obra é poderoso para cumprir. Fala lá em Filipenses 1,6. Paulo diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós precisamos estar cientes disso. Tem luta? Tem. Mas se Deus planejou, se o Senhor nos escolheu, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele planejou, Ele vai cumprir. Ainda que no meio do campo, no meio do caminho, em algum momento, as coisas pareçam estar dando errado. O vaso se estrague, mas vai ser consertado. Porque o Senhor, Ele é Deus poderoso e Ele não falha. Só tem uma coisa que nós precisamos observar, é que o versículo diz que o vaso estragou-se nas mãos do oleiro. Ou seja, quando tudo dá errado, só pode ser consertado se permanecermos nas mãos do Senhor. Esse é o ponto-chave de tudo. Muitos não conseguiram continuar, porque não permaneceram nas mãos do oleiro. Estragou-se e tomou outro rumo. Retardaram. Quando o Senhor tem um plano, pega lá na frente. Mas quantos poderiam ser poupados se rendesse, se deixasse trabalhar nas mãos do oleiro? E é isso que está dizendo. Por isso Satanás tenta nos convencer que quando pecamos devemos nos afastar de Deus, porque ele sabe que se existe uma saída é permanecermos nas mãos do Senhor. Independente das estratégias que ele use para destruir esse plano de Deus na nossa vida, a solução sempre será: permaneça nas mãos do Senhor. Se renda. Se você percebe que o negócio desandou, que está dando, corra para Jesus. Se renda, porque nas mãos do oleiro ele organiza e coloca as coisas no lugar. E aí o texto continua dizendo: nós vamos tirar a última lição
versículo 4, que o oleiro refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Essa é a versão NVI. Na atualizada diz: tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. A terceira lição: Deus é poderoso para refazer a nossa vida e torná-la ainda melhor que antes. Esse é Deus, né? Diz aqui que Ele fez melhor, como bem lhe pareceu. Quando tudo parecia estar perdido, o Senhor refez. Para Deus não existe limites. O fato de ter se estragado não deixa Deus sem saída. E é nessas horas que o Senhor sempre nos surpreende. Foi assim com Adão, foi assim com Moisés, foi assim com Jesus e não será diferente conosco. Todos esses personagens e outros que a gente vê que no percurso Satanás tentou atrapalhar, nós vamos ver que no final o plano do Senhor prevaleceu. E Ele fez exatamente como Ele queria. Adão, quando Satanás achava que tinha vencido, o Senhor já tinha providenciado uma saída, que seria enviar Jesus para destruir as obras de Satanás e restaurar o relacionamento com a humanidade. Romanos 5,15 diz assim: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus, transbordou para muitos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, aquilo que quando pensou que tinha destruído, na verdade era ali que estava sendo refeita uma nova história. No caso de Moisés, ele não só foi usado para libertar o povo do Egito, como foi criado pelo homem que procurava matá-lo. E aí aqui entra o bom humor de Deus, né? Porque Deus é bem-humorado, gente. Imagine, exatamente aquele que estava procurando matar todas as crianças, e o foco era Moisés. Moisés é criado dentro da casa do homem pela filha dele. Foi criado, educado, doutrinado ali na casa de Faraó. Está esse no capítulo 2, do versículo 7 ao 10, se você quiser conferir depois. E não só isso, que quando eu leio esse texto eu me encanto, já compartilhei alguns momentos com vocês. É que a mãe de Moisés, que colocou o filho no cesto, até para morrer, que ela não tinha perspectiva, né? Deixou ele lá no rio. Ela depois foi paga para amamentar o próprio filho, né? Então a gente vê como o nosso Deus é um Deus que nos surpreende. Imagina o coração daquela mãe que achava que não ia nem mais ver o filho, agora ela é assalariada para cuidar do próprio filho. O que é que nós vemos isso, queridos? Os planos de Deus nunca falham, ainda que pareça dar errado, ainda que em alguns momentos a gente acha que o negócio distorceu. Não falha, o Senhor faz e faz o melhor. E com Jesus nós não temos nem o que falar, né? Jesus que de início também, né, tentaram desde o início destruir a vida de Jesus, mas ele cumpriu o propósito, ele foi até o fim e morreu na cruz em nosso lugar, cumpriu exatamente aquilo para o qual tinha sido criado. Voltando aqui para o texto, e ele, última parte, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O Senhor sempre vai cumprir o propósito original, ainda que Satanás entre na história. Ele sempre, não esqueça, vai entrar, que ele vai tentar nos paralisar e nos neutralizar. Mas o Senhor é poderoso para fazer de acordo com a sua vontade. Aquilo que ele planejou, ele vai cumprir. Por isso a palavra essa noite é o Deus que nunca falha. Eu espero que essas lições fiquem muito claras na nossa mente.
Primeiro, eu e você não somos obra do acaso. Não foi o erro da nossa mãe e do nosso pai. Não é porque eles não se preveniram. Deus planejou a nossa vida a este mundo. E escolheu a família, a cidade, o lugar, tudo fez parte do plano de Deus. Nós não somos obra do acaso. Como um oleiro que forma um vaso, assim é o Senhor nos formando. A segunda lição, não esqueça. Chega alguns momentos, surgem situações em que o vaso se estraga, em que algo dá errado, em que a gente percebe que tomou outro rumo. A lição que nós tiramos também é: não saia das mãos do oleiro. Fique nas mãos dele, porque nas mãos dele ele vai fazer e fazer o melhor. Ele refaz. E com certeza, como a gente vimos aqui, quando ele faz o melhor. Que o Senhor nos ajude, meus queridos, a termos sempre isso em mente, de quem nós somos, quem nos chamou, quem nos escolheu, com qual propósito, e que a gente se renda ao trabalhar desse oleiro, porque ele tem o melhor para fazer na nossa vida. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos orar, pedindo que o Senhor nos ajude a aplicarmos essas verdades no nosso coração, a compreender que nós somos especial para Ele, mas fomos criados com um propósito, e possamos descobrir qual é esse propósito. Quanto mais, meus queridos, o dia da volta de Jesus se aproxima, mais diligentes nós deveríamos ser. Infelizmente, de nos aproximarmos mais do Senhor, buscar mais o Senhor, ter mais vontade de servir, de estar na vontade dEle, de cumprir a vontade dEle. Que o Senhor nos ajude como igreja a vivermos isso. Vamos orar? E aproveite e coloque sua vida diante do Senhor. Pai, nós bendizemos o Teu nome. Muito obrigada por essa noite, privilégio de ouvirmos a Tua voz, de aprendermos de Ti. Nós compreendemos, Senhor, que dependemos totalmente de Ti. Queremos Te agradecer porque o Senhor nos escolheu. Muito obrigada. Obrigada porque não foram os nossos pais que nos planejaram, mas foi o Senhor que planejou a nossa vida. Obrigada porque Tu nos formaste, Senhor, nos mínimos detalhes. Como diz aquela canção, nós somos especial aos Teus olhos. Tu cuidou, Senhor, da cor dos nossos olhos, cabelo, cada detalhe. O Senhor pensou em nós. Muito obrigada. Obrigada porque Tu és um Deus tão bondoso. Como diz o salmista, quando nós olhamos o céu, a lua, as estrelas, nós nos perguntamos quem é o homem para que dele Tu te lembres. Mas Tu tens te lembrado de nós. Quero Te pedir, gera no nosso coração, Senhor, essa convicção de que fomos gerados por Ti, gerados com um propósito. Gera no nosso coração o temor de não sermos paralisados por Satanás, que vai sempre tentar de tudo para nos parar. Gera no nosso coração o temor para permanecer em Tuas mãos. E que no final, a obra que o Senhor começou na nossa vida seja muito melhor, perfeita. Um vaso muito mais bonito. Muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu tens feito. Obrigada pelo que o Senhor ainda vai fazer. Te agradecemos pela vida dos nossos visitantes. Muito obrigada pela vida da Leiliane, seu filho. Obrigada pela vida da Patrícia, da Bia. Abençoe a vida deles. Que a Tua palavra também continue falando ao coração dos nossos amados. Leva-nos em paz, Senhor. Conduz-nos em segurança. Tome aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo também online. Que o Senhor abençoe. Quero Te pedir, Senhor, pela vida do meu primo, que sofreu também aquele acidente, mas ele compreende perfeitamente que é vontade do Senhor para atrair sua atenção. Que ele se achegue a Ti, que nesse momento ele se encontra nessa segunda fase, Senhor, de ter se estragado em Tuas mãos, mas que ele permaneça em Ti. E o Senhor refaça e refaça melhor. E que o Teu nome seja glorificado na vida dele, dos nossos familiares. Toma cada um que veio essa noite a este lugar. Que o Senhor ministre, que o Senhor use para o louvor e a glória do Teu nome. Muito obrigado. Nós Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém.